que é milagreiro. Inclusive a escultura dele, ele tá sem as duas mãozinhas. Primeira interior de São Paulo. Interior de São Paulo. E o Joãozinho, ele acabou... Ele tava aprendendo a andar, fazenda, então tinha um fogão de lenha. O pai dele larga um dinheiro, um calhamaço de dinheiro, o pai dele era fazendeiro, ele pega o dinheiro e joga dentro do fogão de lenha. O pai olha, vê ele jogando, ele tinha 1 ano e meio, ele pega o moleque, Meu Deus. as duas mãozinhas dele, enfia dentro do fogo do fogão de lenha. Claro, pega fogo na mão, o menino depois queima, ele segura, deixa, assa a mão do menininho, tem que amputar as duas mãozinhas, e aí ele tem uma septicemia por conta disso, e acaba morrendo. Não gostei dessa história. Não, cara, mas tem umas Eu sei, tem piores. terríveis. Na pior, essa é uma das piores. das demais. E aí tá lá a esculturinha dele, e em Limeira ele virou o Joãozinho, virou o milagreiro. E do lado tem um outro bebê, então muito do lado também tem um bebezinho que morreu. E aparece, na verdade, ele tem aparições do Joãozinho engatinhando. Ele não anda mais, quando ele começou a ficar em pé, ele fez esse negócio de jogar, então ele não descrevem que ele aparece por lá engatinhando, chamando a mãe. E sem as mãos. Sem as mãozinhas. Aparece pra quem? Pra quem já viu. Não dá pra... Não quero Gente, disso. que imagem. Não dá pra provar, aparece pra assustador. quem já viu. Ele aparece lá, estipulando os dias. Tem uma história também que é muito interessante aí no início do processo devocional, em Rio Claro. Em Rio Claro tem um grande intercessor, também conhecido na Umbanda, o Pai Pedro Benedito. Pai Benedito é esse cara. A primeira entidade, Benedito, é esse cara de Rio Claro, que era um senhor que tinha 104 anos, era ex-escravizado, ele morreu em 1904, se eu não me engano. Então já ele viveu a escravidão, mas ele foi assassinado a facadas com 100 anos pelo um vizinho que era bêbado, não sei por que razão, esfaqueou Foi lá e o Pedro Benedito. Ele virou um intercessor importante no cemitério de Rio Claro. E aí o que acontece? Numa ocasião, 2 devotas dele rezando, porque assim, é muito louco a história do Pai Benedito também, porque ele estava num túmulo, aumentou muita devoção, muitos milagres, construíram uma capela. Quando construíram a capela, o primeiro feriado de finados da capela, foram 3.000 pessoas no cemitério visitá-lo. Nossa. E aí depois desse processo devocional muito forte, havia morrido uma moça chamada a moça de branco de Rio Claro, que chama Abigail. Ela tinha sido enterrada num túmulozinho, e 2 devotas do Pai Benedito estavam rezando para ele. Veio uma moça de branco, por isso que ela chama moça de branco, vai até ela e fala assim: vocês podem fazer um favor para mim? As moças, claro. Vocês podem colocar uma rosa branca no meu túmulo? Elas sabem. No meu túmulo, né? No meu túmulo, pai. como assim? Aí elas não sabiam o que fazer, foram com ela foi até o túmulo, mostrou o túmulo e desapareceu. E aí começa o processo devocional da Abigail, constrói uma capela para ela e ela começa a receber seus pedidos e também oferecer as graças dela para os seus devotos. Cara, você vê. Não, maravilhoso. O cemitério de Rio Claro tem uma história que é demais. Também um cara tava cuidando do cemitério, essa é bem de assombração. O cara tava cuidando era vigia, e ele começa a ouvir um barulho numa sala, num depósito lá. E um barulhinho. E ele falou: será que é um fio? Será que é uma cobra? Será que é um fio? Alguma coisa elétrica? E ele vai procurar, não acha de onde tá vindo o barulho. A hora que ele abre uma caixa, a caixa tava tremendo, era uma caixa com as placas de nome dos mortos. Meu pai. A plaquinha, eu tô falando pra dar uma animada aqui. Uma plaquinha, as plaquinhas vibrando. No Rio Claro também tem uma história muito louca, que o cara foi fechar a capela, escurecendo, ele fecha a capela, a hora que ele vira as costas, começa a andar, ele começa a perceber mais gente atrás. A gente olha pra trás, tem uma galera vindo e eles estão indo embora do cemitério. Estão indo embora, tipo procissão das almas, né? Procissão das almas. Tem uma procissão das almas famosa em Cubatão. O cemitério de Cubatão não é um cemitério mais novo de Cubatão. Ou melhor, tem o cemitério de hoje de Cubatão, não era o cemitério mais antigo.
cemitério ficava perto de onde ficavam as refinarias, aquele polo petroquímico. E aí transladaram do dia para noite o cemitério para onde ele é hoje. Só que acontece, iam construir, desapropriar a área, iam começar a construir o polo petroquímico. E, cara, tinha gente sepultada da semana. Então os caras precisavam desenterrar, exumar e tirar. E, cara, tem aquelas condições dos cadáveres, né? Que não estavam ainda favoráveis para você simplesmente exumar e colocar numa caixinha e reenterrar. Então falam que foi uma cena, sabe aquela cena que os caras aparecem na Nova Zelândia caçando baleia, matança na praia? Falou que era a mesma coisa, falou que a galera não conseguia dobrar tudo com, como é que chama, rigidez cadavérica, os caras pegavam uma chave. Uau. Deixa a Josi ouvir isso. Pau cortando e botando nas caras. Falam que desde então há uma procissão das almas, sempre na Sexta-feira Santa, que é o dia tradicional de procissão das almas. Elas saíam de onde é hoje o polo petroquímico e iam andando até o cemitério para visitar seus corpos. Tá vendo? Cara, eu amo essas histórias de procissão das almas, porque essa história foi uma que me traumatizou desde criança. Você já ouviu a história da procissão das almas? Não. Cara, a procissão das almas é uma coisa que... Eu não sei por que ela me deixava muito medo, mas é porque eu sempre fui muito em procissão com a minha... Eu também. Com a minha mãe, e minha avó... Procissão é meio triste, mas... Aquelas velhas cantando meio chorando. Lamentar. Então, mas eu sempre achei muito, assim... Fora o contexto católico, eu como criança eu achava assustador, porque tinha uma imagem de Cristo morto, e aí eles levavam no alto a imagem, e eles iam descalços. Cristo morto. Cristo não morto. Lembro que eles iam descalços, Na época eles iam descalços e minha avó mandava eu ir descalço em determinado momento. Agora tira o joelho.